Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando sua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando sua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Convidamos agora o nosso amigo, o irmão William, para nos trazer a mensagem da noite e mais uma vez agradecemos. Obrigado, William, pela colaboração. Boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade, ao convite da casa, do nosso amigo, de 3 anos, né? A todos que estão presentes aqui, fazendo possível esse nosso encontro, essa nossa reunião, essa oportunidade da gente refletir, mais uma vez, sobre os ensinamentos de Jesus, iluminados pela doutrina espírita. É sempre a oportunidade que a gente tem, né, de refletir novamente, e cada vez que a gente pensa um pouco mais nessas passagens, a nossa visão vai se alargando um pouco mais, né? Pois que somos todos aprendizes, a doutrina espírita não tem enviados, não tem representantes, né? Todos nós somos estudantes, todos nós somos aprendizes,
E a cada vez que a gente passa por essa leitura, a gente alarga um pouquinho mais. Vejam que fazem 2000 anos, né, que Jesus veio, deixou a mensagem, e a gente está aprendendo cada vez mais de tão profundo que são os seus ensinamentos, tão importante para a nossa vida. E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai alargando esse nosso conhecimento, a nossa vida vai se tornando mais leve, né? O entendimento, a resiliência, como o Domingos colocou no início, vai se tornando alguma coisa mais presente na nossa vida, né? A prece também vai nos ajudando, assim como foi a leitura inicial. E tudo isso aí, a gente fala que não existe acaso, né? Existem coincidências, coisas que coincidem, né? Mas não o acaso. O acaso não existe. Tudo isso aí está amarrado com o meu tema aqui. Nós não combinamos, mas nós vamos falar sobre a fé. Trazemos aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então a gente traz sempre a referência também, para que a gente, tendo oportunidade na nossa casa, a gente dê uma estudada. No Evangelho no Lar, que se a gente faz, a gente pode voltar no tema. Se a gente ainda não implantou o Evangelho no Lar, é sempre uma recomendação, né? Fazer ali, semanalmente, ali uns 10, 15, 20 minutos, uma leitura em família, e isso ajuda muito o nosso entendimento, ajuda o ambiente doméstico, ajuda a vizinhança, o bairro, né? Então é sempre muito importante a gente fazer. Então a gente traz a referência aqui para estudar. Porque muitas das coisas que a gente fala aqui na frente, que os palestrantes falam, que os estudos também da casa oferecem, é fruto do entendimento daquelas pessoas que estão ali falando, né? Porque nós não somos perfeitos. Então a gente estuda, a gente tem um entendimento, temos uma bagagem de vida e a gente fala daquilo que a gente já compreendeu, né? Então, e a gente não é dono da verdade absoluta. Como dissemos, a gente está aprendendo. Então é bom a gente estudar, a gente frequentar as reuniões de estudo da casa, que a casa oferece, para discussão, pôr um tema, falar, olha, foi falado alguma coisa lá na palestra, não entendi direito, como é que vocês entendem esse tema? Procurar no Livro dos Espíritos respostas para as nossas perguntas. Às vezes a gente não está muito adaptado a manipular ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas tem o índice. Para quem não conhece, tem lá no finalzinho, por exemplo, tem um índice analítico. Muitas pessoas que não estão acostumadas a manipular ali o livro, não sabem. Mas eu tenho lá uma dúvida sobre um tema. Fé, oração, reencarnação, Jesus. Eu vou lá no finalzinho, procuro a palavra Jesus. Vai aparecer todas as páginas em que no livro está falando de Jesus. Então, olha como está fácil para a gente hoje em dia adquirir o conhecimento. E vamos lá, então, para a leitura inicialmente, para depois a gente ir refletindo um pouquinho. É uma passagem de Mateus, capítulo 17. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e ele saiu dele, o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Bom, tem bastante coisa para a gente estudar aqui. A gente vai voltando aqui a essas passagenzinhas no decorrer do nosso estudo, e a gente vai refletindo. Mas o tema principal aqui, né, é esse finalzinho aqui da passagem, né, que fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. E aqui é para quem ainda não
não conhece, né? Eu não conhecia, não é muito comum o grão de mostarda, né? Mas ele é uma das menores sementes. Ele tem 2 milímetros apenas. Então, lá na régua, aquelas fitinhas que tem na régua, né? 2 daquele. É muito pequenininho, né? Então, a primeira conclusão aqui é que a minha fé não é lá muito grande, né? Porque eu não ando transportando montanhas por aí. Então, a minha primeira conclusão aqui para mim é que a minha fé ainda não é muito grande, porque nós vamos chegar lá. Mas para a nossa reflexão aqui, né? Para início das nossas reflexões. Então, vai ser o nosso tema, fé. E aí algumas perguntinhas que não precisam responder, cada um pense consigo. Vocês têm fé? Em quê? Em quem seria essa fé? É preciso ter religião para professar a fé? O que é, na verdade, a fé? Onde vivem, o que comem, como se reproduzem? Já paramos para pensar nisso? O que é a fé, de fato? Uma palavrinha tão pequenina, e a gente usa bastante ela, né? Porque ela está no nosso cotidiano hoje, diferente de no passado. Hoje ela está no nosso cotidiano de várias formas. A gente usa, por exemplo, para expressar atos jurídicos, né? Aquela pessoa agiu de boa fé ou de má fé. A gente usa até em apostas, né? Vou fazer uma fezinha. Nas nossas conquistas, eu tenho fé que eu vou alcançar alguma coisa, né? Vou conquistar alguma coisa. Em cumprimentos, né? Se Deus quiser, vai na fé, graças a Deus. No aspecto religioso, também aí já está mais ligado nas questões de curas, né? De resolução de problemas. Tenho fé que eu vou resolver meu problema, tenho fé que eu vou me curar. Nas crenças também, né? Tenho fé em Deus, ou nos dogmas, ou no que algumas doutrinas ensinam. Para definir a religião das pessoas também, que fé você professa? Aí a pessoa diga, eu sou espírita, eu professo a religião A, B ou C. Enfim, hoje em dia, ela é usada em várias questões da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Até bem pouco tempo atrás, essa pergunta, se você tem ou não fé, poderia decidir se você continuaria encarnado ou não, vivo ou não. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A fé em Deus, ela remonta desde todos os tempos, ou muito lá atrás, cria-se numa força que não se entendia, né? Os primatas viam lá o fogo e eles achavam aquilo uma força espetaculosa, porque eles não sabiam como acontecia, como iniciava, como terminava um fogo. Então era algo incompreensível para a época, então você cria que aquilo era como se fosse um Deus, nas forças da natureza. Sempre o homem teve essa intuição de que existia alguma coisa muito maior do que ele e que governava todo o planeta. Mais adiante, e agora aqui, depois do fim da pré-história, né, aproximadamente 5.000 anos atrás, é considerado o fim da pré-história, na contagem do nosso tempo. O que tinha para trás da pré-história? Tem um mundo primitivo, mas que não se registrava nada. Então não dá para entender. Quando o homem começou a registrar, grifar as coisas, no Egito Antigo, na China, então a partir dali nós contamos o tempo como sendo, dali para trás, pré-história, porque não tem história para contar, né, escrita, mas dali para frente, então consideramos a história. A partir do momento que o homem começou ali a grifar as paredes lá dos templos, das pirâmides, já se registrava a crença num ser superior, num Deus único. Então isso já é muito antigo. A fé em Jesus, Cristo, né? Cristo, o Messias, ele foi profetizado bem antes dele nascer. 700 anos antes dele nascer, já foi profetizado e foi registrado
pelos antigos profetas, né, por Isaías, que viria um Cristo, que viria um Messias, viria alguém que salvaria o mundo, 700 anos antes dele nascer. Está registrado, inclusive, detalhes, né, lá no Antigo Testamento, a gente pode buscar também, fazer um estudo. Dizia ele que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e também não só o catolicismo, né, professa essa fé, como muitas outras religiões também creem que viria um Messias, que viria o Cristo salvar a humanidade, como o judaísmo e algumas outras religiões também. Só que essas outras religiões ainda estão aguardando Jesus chegar. Quando Jesus chegou lá atrás, né, essas religiões, como por exemplo o judaísmo, não acreditaram que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido. E estão até hoje aguardando Jesus chegar, estão lá nessa expectativa. Porque eles estão esperando alguém que chegue, que bata o cajado no chão e pronto, transforma a vida de todo mundo em paz, né? E Jesus não fez isso. Jesus chegou e falou, olha, o reino de Deus está dentro de vocês, não está fora, não está nas coisas. Né? Nós temos Deus dentro de nós. Vós sois deuses, ou seja, nós somos deuses. Jesus chegou convidando a gente a essa busca, a esse encontro. E aí não acreditaram nele. E o que foi a situação dele, enquanto encarnado, nós sabemos, né? Foi crucificado, mas aqueles que conviveram com ele acreditaram tanto que seguiram adiante com os ensinamentos de Jesus. E foi muito difícil, ali no começo, os apóstolos, né? Teve muita truculência, eles se escondiam para professar a fé. E aí o tempo foi se passando, né? Uns 300 anos de perseguição ali, a esses primeiros cristãos, quando Roma resolve transformar a religião católica da época, crente em Cristo, em católica, apostólica, romana. Então, Roma trouxe essa religião como sendo a religião do Estado. E a partir dali, a coisa virou, né? Então, os cristãos que eram perseguidos passaram a ter uma certa tranquilidade, mas aqueles que não criam em Jesus, e muitas eram as outras religiões, estes passaram a ser perseguidos, né? E aí a religião, junto com o Estado, tomou conta de todos os países. Até algum tempo atrás, muitos eram os países em que a religião tomava conta do Estado, dava as ordens, comandava o Estado, né? O Brasil até foi ano de 1800 ali no final do ano de 1800 e tralalá, que o Brasil, por exemplo, se tornou um Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado em que a religião não governa o Estado. O Estado dá as normas, as regras, e nós temos a liberdade de expressão religiosa. Nós podemos crer como assim bem entendermos, e o Estado não interfere nisso. Ainda temos alguns países que têm algumas religiões como sendo oficiais, e aí essas doutrinas ainda têm interferência no Estado, não se tem um livre acesso a outras religiões, né? Tem algumas, aliás, bem extremistas, inclusive, em que as pessoas que não são daquela, de uma ou duas religiões no máximo ali, elas não podem professar a sua fé. Então, olha como hoje nós temos uma tranquilidade hoje para a gente poder professar a nossa fé enquanto religião, né? Fé enquanto religião, de acordo com o nosso entendimento. Então, Jesus foi ali, entendemos, nós espíritas, entendemos Jesus como sendo o Cristo prometido,
né? Inclusive entendemos Moisés, antes de Cristo, como sendo a primeira revelação. Moisés trouxe para a gente todo um leque de, vamos assim chamar, de regras que eram necessárias para a época, né? Uma série de nãos, né? Para que a coisa fosse mais regrada à época. Que imagina se hoje a gente tem confusão. Imagina há 4.500 anos atrás, no meio do deserto, sem ter o que comer, o que beber, como não era complicado, né? Então tem lá aquelas regras todas que servem até hoje. Mas Jesus vem depois, como sendo a segunda revelação, trazendo Deus, não só um Deus justo, que trouxe aquelas regras, mas também um Deus bom, um Pai, né? Jesus traz Deus como Pai. Até então, Deus era aquele justo, olho por olho, dente por dente. Jesus chega e diz, olha, Deus é justo, mas Ele também é bom. Né? Ele traz para a gente, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Para quem não se lembra, aquele do filho pródigo, perdão. Para quem não se lembra, o filho que pediu lá parte da herança, foi, gastou tudo, né? E quando ele estava em situação difícil, ele falou, meu Deus, vou voltar para a casa do meu pai, vou me colocar na condição de servo e vai ser melhor do que a minha situação atual. E conta Jesus, na parábola, que quando o filho voltava para casa, estava longe, e o pai estava já na porta, sempre esperando ele. E quando o pai viu ele, não esperou ele chegar, correu ao encontro dele, abraçou, e ele se pôs de joelho nos pés do pai, começou a falar, pai, me desculpa, eu venho aqui na condição... O pai levantou ele, colocou um anel no dedo dele e falou, você é meu filho. O anel que dava a condição de filho, mandou trazer chinelos novos para ele, fez uma festa. Então, olha que Deus, que Jesus nos apresentou. E era um Deus muito bom, tanto que aquelas pessoas que acompanharam ele ali, né, seguiram a religião, e hoje nós estamos aqui falando dele. Então, o quanto ele foi bom, né, e se apresentou, e aquelas pessoas ficaram convencidas daquilo. Só que os apóstolos começaram a ter medo, né? Falaram, mas Jesus, como vai ser quando o Senhor não estiver mais aqui? Porque ele adiantou também que ele em breve não estaria mais com eles, né? Falou, olha, né, fez a ceia lá, a Santa Ceia, falou, em breve eu não vou mais estar com vocês, inclusive vai ter um de nós aqui que vai me entregar e coisa e tal, e os apóstolos ficaram apavorados com essa notícia, né? E depois perguntaram para ele, Jesus, como vai ser quando o Senhor não estiver mais aqui? Aí uma outra passagem aqui que está em João, capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E eis que, meados do ano de 1850, Kardec nos apresenta a doutrina espírita. O espírito de verdade se apresenta através de mensagens mediúnicas, e Kardec faz toda uma coleção de perguntas e respostas, passa por todo um crivo, um censo, né? Começa lá nas mesas girantes, fenômenos começaram a acontecer lá na França, e Kardec começou a estudar, e era a espiritualidade se comunicando através da mediunidade das pessoas. Médium somos todos nós, mas alguns de nós têm uma faculdade mais apurada de se comunicar com a espiritualidade. Então, nós também somos espíritos antes de sermos médiuns, né? Vamos por partes. Somos espíritos, somos imortais, tivemos um começo, mas nós não vamos ter um fim. E nós aqui que estamos no mundo material, estamos usando um corpo de carne, que esse corpo perece, mas nós espíritos continuamos vivos no mundo espiritual. Então é assim que se dá a comunicação do espírito no mundo espiritual para nós aqui no plano material, se utilizando de um médium, de uma pessoa encarnada.
Então, assim, recebemos a mensagem, o Espírito de verdade. Se a gente for lá na doutrina, no livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente vai encontrar várias mensagens grafadas com o nome Espírito da Verdade. Não é só o Espiritismo que se diz a terceira revelação que Jesus havia já comentado que viria, tá? Mas nós encontramos muitas coisas aqui que faz a gente ter essa certeza. Como, por exemplo, ele diz que ficaria eternamente conosco. Como é que essa terceira revelação, o Espiritismo, ficará eternamente conosco? Porque essa mensagem não vem dos encarnados, essa mensagem vem da espiritualidade superior. Então, ao seu tempo, através da mediunidade, a espiritualidade vai nos trazendo informações novas, conteúdos novos, que ao seu tempo vai fazendo a gente completando esse entendimento. Porque não pode trazer tudo de uma vez, assim como Jesus não pôde apresentar tudo de uma vez. Como ele falou aqui, né? O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Então, a mensagem vem ao seu tempo. É mesmo que a gente tentar colocar uma criança de 1 ano na faculdade, ela não vai conseguir entender, né? Será um conteúdo muito profundo para ela. Então, assim é com a gente também. As mensagens vão chegando ao seu tempo, à medida que vamos evoluindo, nos tornando mais maduros, a espiritualidade vem trazendo. Por exemplo, Kardec trouxe a codificação, uma série de normas para se seguir, os conceitos mediúnicos, como estudar, como praticar a mediunidade. Falou do mundo espiritual, mas depois, através da mediunidade do Chico Xavier, vem florear todo o mundo espiritual, através da série André Luiz, por exemplo. André Luiz vem comentar como é o plano espiritual, contar cada detalhe, né? Por exemplo, o Nosso Lar é um dos livros, né? Mas ali vem dizendo como é o mundo espiritual, tem casa, não tem, tem rio, tem animais, tem roupa, tem comida. Como é que eu me apresento lá? Eu vou me apresentar com a idade que eu tinha, não mais novo. Uma série de curiosidades, né, que a gente tem. Está ali mais um passozinho que o Consolador veio trazer para a gente. E assim a gente vai evoluindo o nosso entendimento. Porque um dos conceitos da doutrina espírita que Kardec apresenta é a fé raciocinada. Não é a fé aquela que eu acredito porque alguém disse, eu acredito porque eu acredito. É a fé raciocinada. Eu entendo. Eu acredito porque eu entendo. Isso faz sentido para mim. Eu estudo, eu procuro, eu pesquiso. Eu entendo que isso é verdade. Isso traz um fortalecimento muito grande para a nossa fé. A gente entender o que a gente está professando é muito mais fácil do que se eu não estou entendendo, em algum momento essa fé pode fraquejar, né? São princípios da doutrina. O que a doutrina espírita entende e é da nossa fé raciocinada? Da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da lei de evolução, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos. São alguns dos conceitos que a gente entende, estuda e pratica. Mas a fé raciocinada aqui, que é a primeira, né, vai ser mais aqui o nosso alvo, ela vem de alguns caracteres que nós vamos elencar aqui. Como, por exemplo, a fé é acreditar ou insistir, né? Eu tenho fé. O que significa isso? Significa que eu acredito, que eu insisto. Se eu acredito, eu insisto. Eu dou sequência naquilo que eu estou fazendo, porque eu acredito que aquilo é verdadeiro, que aquilo é necessário. Ter fé é não ter medo? Será que é? Ter fé seria não ter medo? O medo é uma emoção. Todos nós temos medo, porque é uma emoção e ela é necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Então, nós todos temos medo em alguns momentos da vida. Ter fé não é aquela pessoa que não tem medo. É aquela pessoa que vai
mesmo com medo. Eu estou com medo de alguma coisa, mas eu tenho fé que vai dar certo. Eu estou com medo, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu dou sequência naquilo. Então, é insistir mesmo diante do medo. É uma outra característica da fé. Ter fé é ter resiliência. Essa palavrinha está sendo muito explorada, né, por psicólogos. A gente vê essa palavra para todo lado. Resiliência, um exemplo bastante usado é, por exemplo, o bambu. O bambu, ele é resiliente. Ele enverga, ele sofre com a força, mas ele volta no seu lugar, né? Alguns animais também têm resiliência, por exemplo, a lagartixa. Se ela perdeu o rabo dela, vai nascer de novo. Ela é resiliente. Então é assim, é a gente, como o Domingos colocou no início, né, das suas colocações aqui, é a gente saber se reconstruir diante das situações difíceis da vida. Quem tem fé vai sofrer, vai ter medo, vai passar por dificuldade, tudo isso vai, mas vai se recompor. Não vai desabar e ficar lá um longo tempo sofrendo com aquilo, vai se recompor com mais rapidez. Ter fé é ter disciplina. Disciplina é insistir, né? E tem a passagenzinha do Chico Xavier, né? Lá quando ele começou o trabalho dele com Emmanuel, né? Ele perguntou: olha, Emmanuel, mas será que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Você vai me apoiar, né? Nesse trabalho grandioso? Ele falou: vou, mas para isso você precisa ter 3 coisas. Ah, é? O quê? Qual é a primeira? Disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina de novo, né? E aí, esses dias, a gente, conversando com a esposa, né, que viu um estudo lá na internet e comentando por que será, né, que Emmanuel falou a disciplina e não o amor, por exemplo. Olha, para você fazer o seu trabalho, você precisa ter amor, amor, amor. Por que não? Porque o amor ainda é pleno, ele ainda está um pouco distante da gente conquistar. Vai levar um tempo ainda para a gente conseguir esse amor pleno. Esse amor nosso, ele vai crescendo, ele vai se tornando mais amplo, mas vai demorar um pouco mais. E para alcançá-lo, a gente tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Faz todo sentido, né? Então, disciplina é mais uma característica da fé. Com esses elementos, vocês acham que dá para remover uma montanha? Com esses elementos e uma pá, dá, né? A gente começar a remover e se não parar, a gente consegue, não consegue? Mas não são essas montanhas que Jesus estava se referindo, né? Estava se referindo às montanhas da ignorância, da malevolência, das nossas dificuldades. Essas montanhas, com fé, a gente consegue transpor, do sofrimento. Então, faz muita diferença também a fé raciocinada, porque a gente vai entendendo os mecanismos e a gente vai entendendo em que acreditar. Porque se eu tiver muita fé em alguma coisa, vai me ajudar a persistir, a continuar ali. Mas vamos pensar nas curas, por exemplo, que Jesus fez. Jesus fez cura? Ou ele proporcionou as pessoas se curarem? Em algumas passagens ele disse, né? A pessoa, olha, muito obrigado, Senhor, né? Ele estava lá no meio de um monte de gente, imagina a confusão, aquele monte de gente tentando passar perto dele, ele fala, para, senti que de mim saiu virtude. Aí os apóstolos falam, alguém me tocou. Aí os apóstolos falam, você está de brincadeira, né, Jesus? Vamos dizer, né? Estou imaginando eu aqui. Tanta gente aqui esbarrando na gente, querendo te pegar, e você fala, alguém te tocou? Não, mas eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher se apresenta e se põe como curada, fala, olha, foi eu toquei no Senhor, já me curei. E aí ele fala, na verdade, a sua fé te curou, né? Então, Jesus ele tinha toda uma condição energética, ele tinha toda ali uma condição de auxiliar a quem estava pronto para se auxiliar. Jesus é o conhecedor de tudo. A gente tem a notícia lá no livro Caminho da Luz, que Jesus está desde o início aqui do orbe, quando começou a formar o barro do nosso planeta, ele já estava aqui juntando o barrinho,
e formando toda a condição de vida que nós vemos hoje. Isso foram bilhões de anos. Jesus já era um ser puro, já estava aqui. Então ele conhece todas as coisas. Ele sabe manipular os fluidos. A gente hoje toma um passe, né? A gente dá o passe, a gente conhece, por exemplo, a condição energética da água. Se a gente ora ali na água, a gente pode estudar ali a composição da água no microscópio, é comprovada que ela se modifica. Então a gente vai conhecendo aos poucos e isso vai deixando de se tornar uma fé cega, vem a se tornar uma fé em que a gente entende, que a gente compreende. Por que que muitos de nós às vezes perdemos a fé? E também muitos ateus, né, não acreditam mais em Deus, em Jesus, se colocam nessa condição, porque são decepcionados, porque insiste muito, uma das características da fé é insistir, persistir, acreditar muito em alguma coisa, mas aquela coisa não é exata. E aí quando a pessoa se decepciona, ela perde a fé. Faz sentido? Então ter a fé raciocinada é saber no que acreditar. Adianta muito eu acreditar com todo o meu coração, com toda a minha força, que eu não vou desencarnar um dia? Vai adiantar? Não vai adiantar. É da lei que a gente faça essa passagem, para que a gente aprenda, para que a gente tenha ciclos. Porque se a gente fosse sempre numa mesma toada, a gente não aprenderia tanto. Então é da lei. A lei não se modifica diante da fé. O que acontece é que quando nós temos muita fé, acontecem coisas que a gente ainda não sabe explicar. Nossa, aquela pessoa conseguiu, né, depois de muito orar, depois de muito, né, com muita fé solicitar uma graça, uma situação, ela conseguiu. Mas né, Deus está sempre nos ajudando, a espiritualidade está sempre por perto. Existe sim forças que a gente não conhece, e forças benéficas, forças do bem. Deus é todo bem. Uma outra condição para a gente pensar, também está lá no Evangelho, né, uma passagenzinha que ele fala assim: necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Então, né, a gente achar que vai conseguir, que vai querer muito alguma coisa, e que a gente está acima das condições, e que a gente não vai funcionar. Não é assim. A gente tem que ter também a humildade. Não basta acreditar, a gente tem que ter também a humildade. Em que a fé pode nos ajudar? Se a fé não vai transformar as coisas que não são para ser transformadas. Alguém poderia me perguntar, falou, mas tem coisa então que não vai mudar mesmo, para que eu vou ter fé? Uma frase bastante interessante que eu achei é assim, anônima: a fé em Deus é a força que me mantém de pé perante as adversidades da vida. Então ela não vai resolver todos os nossos problemas, mas ela vai dar força para a gente resolver. Ela vai nos apoiar, baseados na fé, crentes que tudo vai dar certo, que tudo se encaminha para o bem, que Deus é aquele Pai que Jesus comentou, tudo vai dar certo. Que a gente é aprendiz, que a gente tem muita coisa para melhorar, mas que a gente vai chegar lá também. Que a nossa fé, se ainda for do tamanho de um grão de mostarda, ela é assim porque nós estamos no início de uma jornada. Todos nós vamos chegar lá até a fé de Jesus. Ele garantiu isso, ele disse que nós somos deuses. Né? Certo que a gente é meio deusinho ainda, né? Não somos aquele deusão ainda, né? Somos deusinho, mas ele falou que nós somos. Então nós vamos, uma hora, poder usar todo esse potencial. Somos sementinhas de Deus, né? Podemos chamar assim, talvez? Estamos lá, né, desenvolvendo, uns já são brotinhos, uns já tem um tronco mais forte, mais viçoso, e cada um está numa situação, mas todos nós estamos ainda em evolução. Faz parte. Todos os nossos erros,
faz parte, não tem ninguém que não erra. Apesar de ter gente que acha que não erra, né? Passa a vida sempre certo, né? Eu só errei uma vez que eu achei que eu tinha errado, mas eu nem tinha errado, eu achava que era, mas não era. Muitas pessoas levam a vida assim, muitas, né? Porque a gente ainda não observa muito, né? A gente meio que, como dizem os mais novos, a gente só vai. A gente só vai, a gente não para muito para pensar. O tempo de oração, como foi recomendado aqui no início, né? A gente ainda não cria momentos para a gente orar. A gente geralmente, e estou falando por mim e por muitas pessoas que eu conheço, fazem a prece ali na hora de dormir, na hora de acordar. Na hora de acordar, está meio com sono, né? Aquela prece meio preguiçosa. Na hora de dormir, está cansado. Começa o Pai Nosso, não termina no Amém. Então, a gente ainda não usa esse mecanismo da prece, como foi recomendado aqui no início, para fortalecer essa fé nossa. A gente poderia criar momentos para a gente fazer essa prece. Lembrando que a prece não precisa ser repetida, né? Não precisa ser decorada. A gente pode olhar para o universo, contemplar, ver Deus, né, nas coisas bonitas. Porque quando a gente começar a ver Deus nas coisas bonitas, a gente vai começar a perceber que Ele está em todas as partes, em todas as coisas. Deus está em todas as coisas, Ele criou tudo, tudo. Aquilo que a gente acha também que é desgraça, Deus está ali também. Deus está governando, Deus de alguma forma está fazendo com que aquilo se torne alguma coisa proveitosa. Não existe nada que não seja proveitoso. Quando a gente olha para o céu e vê essa infinidade de luzinha lá, são estrelas como o nosso Sol. A gente só vê a luz da estrela. A gente vê também os planetas aqui que estão no nosso sistema solar, dá para ver Marte, Júpiter, dá para ver olho nu, só que parece estrela, está lá um pontinho lá. A gente, se começar a pesquisar, consegue até identificar, sai lá fora e fala, aquele lá é tal, aquele lá é tal. Mas são poucos. Do mais aquele montão lá, são estrelas, como o nosso Sol. E em volta dessas estrelas tem um monte de planetinha igual o nosso lá. Algumas dessas estrelas estão tão longe que a gente está vendo só a luz dela, ela já até morreu. Só que a luz dela vem de tão longe que a gente está vendo só a luz dela. Isso que a gente vê é só um pedacinho do universo. Quão grande o universo. Deus faria tudo isso em vão, só para a gente contemplar à noite? Claro que não, tudo tem uma finalidade útil. Apesar da gente ainda não conseguir compreender todas essas coisas. Então, conforme a gente vai estudando, vai aperfeiçoando, a gente vai fortalecendo a nossa fé aqui na Casa Espírita, pelo menos para mim, me fortalece muito. Eu saio daqui melhor. Às vezes eu saio, nossa, muito bem, consigo chegar em casa bem, às vezes eu durmo bem, acordo no outro dia, já começa a perder um pouco a força, a fé, né? E às vezes não, chega na esquina, já acontece um negócio ali, alguém mexe com a gente e você já, né? A nossa fé, então, ela é assim, ela faz assim, né? Ela ainda pulsa, né? Ela não vai com aquela constância. Estou falando por mim. Se alguém se identificar, não é mera coincidência, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Então, a gente vai fortalecendo, a gente vai estudando, a gente vai compreendendo e vamos nos tornando pessoas melhores. Eu vou terminar aqui com uma passagem aqui que pode-se até dizer que é um poema, que é para fortalecer a nossa fé no sentido da persistência, de crer nesse governo que Deus faz com a nossa vida, que foi psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Tem na internet, tem no YouTube, depois se vocês quiserem procurar, inclusive na própria voz do Chico, recitando essa passagem aqui, que eu estou chamando de um poema. Se vocês procurarem lá no YouTube, Chico Xavier, Um Tanto Mais. Esse é o nome da passagem, para a gente terminar, tá bom? Será o nosso encerramento dessa parte da reunião. Você guarda a impressão de haver esgotado
o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente, pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato? Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora na bica do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de felicidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você, as lições da vida compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.